Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso encontro semanal. Hoje, 13º encontro, o poder de perdoar os pecados. Iniciemos o nosso encontro então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, quando em nossa vida andamos por desvios e descaminhos, acabamos caindo em nossos erros e em pecados e nos arrependemos, mas Tua mão nos faz levantar com o perdão que recebemos na igreja. Ensina-nos a buscar sempre essa fonte de paz. Amém. Pegamos a palavra em São Marcos, capítulo 2, dos versículos de 3 a 13. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus dos nossos inimigos. Trouxeram-lhe um paralítico carregado por 4 homens. Como não pudessem apresentar-lhe por causa da multidão, descobriram um teto por cima do lugar onde Jesus se achava e por uma abertura desceram o leito em que jazia o paralítico. Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados te são os pecados. Ora, estavam ali sentados alguns escribas que diziam uns aos outros: Como pode este homem falar assim? Ele blasfema. Quem pode perdoar pecados senão Deus? Mas Jesus, penetrando logo com o seu espírito nos seus íntimos pensamentos, disse-lhes: Por que pensais isto nos vossos corações? Que é mais fácil dizer ao paralítico: Os pecados te são perdoados, ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que conheceis o poder concedido ao Filho do Homem sobre a terra? Disse ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. No mesmo instante, ele se levantou e, tomando o leito, foi-se embora à vista de todos. A multidão inteira encheu-se de profunda admiração e puseram-se a louvar a Deus, dizendo: Nunca vimos coisa semelhante. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O que a palavra nos diz? Reconstrução do texto. Quem foi carregado até Jesus? O que as pessoas fizeram para aproximar o paralítico de Jesus? O que Jesus viu neles? O que disse Jesus ao paralítico? O que os escribas ficaram pensando? O que disse Jesus aos escribas? O que Jesus fez, então? O que aconteceu com o paralítico? O que disseram os que viram aquele fato? Cada catequizando destaca uma palavra ou expressão que lhe chamou a atenção. Jesus percebe o esforço e a criatividade das pessoas que levam até ele um paralítico. A paralisia era entendida pela religiosidade da época como uma doença grave associada ao pecado. Por isso, a primeira atitude de Jesus é perdoar seus pecados, causando indignação dos escribas. Eles pensavam que somente Deus podia perdoar os pecados. Para eles, era muito atrevimento o fato de Jesus também perdoar pecados, pois agindo assim, ele estava se colocando no lugar do próprio Deus. Eles não admitiam que Jesus fosse Deus. Para mostrar o seu real poder, Jesus não apenas perdoa os pecados do paralítico, mas cura-o totalmente de sua doença. Os escribas eram estudiosos da religião judaica e estavam atentos a qualquer ensinamento diferente das suas tradições religiosas, o que causava oposição a Jesus. Jesus desmonta o pensamento religioso que relacionava a doença com os pecados da pessoa ou de seus antepassados. Para os escribas,
a atitude de Jesus era uma blasfêmia, porém, na verdade, era a manifestação do poder de Deus que salva as pessoas de seus pecados e paralisias. Deus quer salvar a todos e demonstra isso com poder, com milagres e com perdão. Catecismo da Igreja Católica. Não há pecado algum, por mais grave que seja, que a Santa Igreja não possa perdoar. Não existe ninguém, por mal e culpado que seja, que não deva esperar com segurança a seu perdão, desde que seu arrependimento seja sincero. Cristo, que morreu por todos nós, por todos os homens, quer que em sua igreja as portas do perdão estejam sempre abertas a todo aquele que recua do pecado. Jesus, ao morrer na cruz, reconciliou o mundo consigo, pois, sendo Deus e maltratado pelas pessoas daquele tempo, morreu pedindo ao Pai que perdoasse aqueles que o estavam crucificando. Por isso, São Paulo nos fala dessa realidade na carta aos Romanos. Dificilmente alguém morrerá por um justo, por uma pessoa muito boa. Talvez alguém se anime a morrer. Pois bem, a prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós, quando éramos ainda pecadores, quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele pela morte do seu Filho. O crucifixo é um grande sinal do amor que não conhece limites para perdoar. Testemunho. O catequista relata como é a sua experiência com o sacramento da penitência, com a confissão dos pecados junto ao sacerdote após sincero arrependimento e desejo de conversão, acolhendo conselhos e penitência, recebe-se o dom do perdão. A Igreja pede que seus filhos se confessem sempre que tiverem pecado grave e não passe um ano sem o católico se confessar. Tempo especial para o sacramento da reconciliação é o Advento, preparando o Natal, e a Quaresma, preparando a Páscoa. Então, eu sempre que tenho oportunidades, eu estou me confessando dos meus pecados, aceitando sim as penitências que o sacerdote me passa, fazendo também o esforço maior possível para não cometer os mesmos pecados, porque às vezes a gente peca com coisas tolas, às vezes até com blasfêmia, como fizeram os escribas contra Jesus. Então a gente tem que se policiar muito, tomar muito cuidado com pecados. E sempre que tiver oportunidade, sim, temos que confessar com o sacerdote e aceitar as penitências que o sacerdote nos passa e cumpri-las. Que cumprindo essas penitências, assim seremos perdoados pelo sacerdote e por Jesus Cristo. Ok? Continuando aqui. Atividade. Sugerir que os catequizandos ensinem o evangelho da cura do perdão do paralítico. Isso também seria se a gente estivesse tendo nossos encontros pessoais. Mas como é online, deixaremos para quando retornar os encontros. Ok? O que a palavra nos faz dizer? Oração. Senhor, eu me arrependo sinceramente de todo o mal que pratiquei e do bem que deixei de fazer. Pecando, eu te ofendi, meu Deus e Senhor, digno de ser amado sobre todas as coisas. Prometo, com tua ajuda e tua graça, fugir às ocasiões de pecar. Amém. A palavra faz viver. No instante de silêncio, cada catequizando escolhe uma palavra ou expressão do encontro de hoje, procurando algo que possa melhorar a vida, que estimule a gestos, palavras e pensamentos, que o torne sempre mais um discípulo de Jesus Cristo. Podemos ver que todos os encontros, na parte de a palavra nos faz viver, sempre nos pedem que a gente se torne um discípulo de Jesus Cristo. E com isso
procurando melhorar a nossa vida e fazendo gestos de caridades, palavras e pensamentos que nos tornem cada vez mais próximo de Jesus, ok? Para o próximo encontro, perguntar a duas pessoas registrando as respostas. O que existe depois da morte? Vida ou nada? O que um cristão espera para depois da morte? O que é a ressurreição? Isto também é para vocês pegarem duas pessoas, pode ser da família mesmo, e fazer essas questõezinhas com elas e colocar a resposta no encontro, ok? Então estamos terminando o nosso encontro. Peço desculpa a vocês por não ter enviado o encontro ontem, pois eu tive um imprevisto, mas o encontro está sendo feito hoje e as respostas vocês podem estar enviando no grupo até quarta-feira, ok? Então vamos para a nossa bênção final. O Senhor nos perdoe e nos dê a paz. Amém. Ele apague todos os nossos pecados e nos conduza pelo caminho do bem. Amém. Ele renove nossa vida e todo o nosso ser no perdão que salva. Amém. Que desça sobre vocês a bênção de Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que vocês tenham um ótimo domingo, uma excelente semana, sejam abençoados por Deus nosso Senhor, por nosso Senhor Jesus Cristo, a Virgem Maria Santíssima e São Judas Tadeu. Que vocês tenham uma semana produtiva e pratiquem a prática do perdão, ok? Bom final de semana e boa semana a todos e até o próximo encontro, pessoal. Fiquem com Deus.